eu tenho certeza que ficaram com medo. Eu aprendi uma coisa com Rio Preto. Ribeirão não era assim, não. Mas Rio Preto apareceu uma pequena nuvem. Quando aparece uma pequena nuvem, todo mundo corre porque quer chuva, né? Vamos, deixa eu me molhar na chuva. Na minha época era assim, lá em Bauru, tá, gente? Eu me molhava naquele barro, naquela lama, meus 8, 9, 10, 11 anos. Aqui não, aqui apareceu uma nuvem. Pergunta para o irmão do seu lado, você é assim, meu irmão? Apareceu uma nuvem, você foge. Você tem que amar, glória a Deus. Deus está mandando a nuvem. Né? Eu sou desse jeito, manda a chuva. Chuva de vento é perigoso, né, Sol? Meu pai, onde eu moro lá dá uma chuva de vento e é muita árvore, dá a impressão que vai cair tudo. Né? Aí a maioria das chuvas eu fico debaixo daquela parte como é que chama aqui? Edícula, né? Na edícula ali, parece que as telhas vão voar tudo para cima. Eu vou ficar aqui até o final. A Alessa lá de dentro de casa, pai, quer que eu leve o guarda-chuva? Eu falo, não, mesmo assim ela leva. Aí eu falo, volta. Né? Eu quero curtir esse momento do vento, da chuva. Eu gosto, gente. Eu gosto. Não é um defeito, é um gosto. Eu gosto de ver chuva. Chuva é bom demais. É horrível, deve ser inundação, né? Misericórdia. Quem já passou no meio de inundação? Aliás, nós precisamos orar lá no sul, que está tendo muita chuva. Não só no sul, né? Fiquei sabendo que na China, na Europa, Ásia, sei lá. Tantos lugares aí que está tendo tanta chuva forte. Vamos orar pelos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Bom, o Avelino tirou tudo que eu ia fazer. Já passou os recados, tudo. A pastora está trabalhando aí no secular dela. Esse final de semana ela precisou ir para São Paulo, no congresso lá de terapeutas. Ela faz parte da equipe que está ministrando. Mas ela chega amanhã à tarde, está bênção demais. Amém? E olha que interessante. Quando chega, eu amo a minha esposa por causa disso. Ela pega todos os detalhes que ela aprende, ela investe tudo em vocês, discípulos, na igreja. Né? Então, cada saída dessa, aliás, acho que foi a primeira, né? Ou a segunda, né? Ela traz bênçãos, maravilhas. Estamos conectados aí. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, quem tem ferida na alma precisa ser curado. Se você precisar de uma terapeuta, amém. Quem conhece a pastora sabe que ela é boa no que faz, amém? Bom, gente, eu tenho um tema para a palavra hoje. Aliás, a campanha do nosso mês é Vivendo Dias de Plenitude, é isso? Coloca aí para mim, Giovana. Terça-feira eu espero você, amém? Na nossa campanha. Conseguiu? Olha lá, vivendo dias de plenitude. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, você precisa ter fé. Você precisa exercitar a sua fé. E nada melhor do que o culto de terça-feira para você aprender sobre fé. Amém? Então não falte terça-feira. E eu tenho ministrado palavras sobre isso, sobre posicionamento, sobre fé. Vamos lembrar o que eu dei aí a semana passada. Os vários níveis da fé. Né? Hoje eu quero falar sobre guerra espiritual. Como vencer as batalhas, ou pelo menos como se posicionar nas batalhas. Amém? Quantos já perderam batalhas espirituais? Eu vou levantar a mão, já perdi. Perder a batalha não quer dizer que você perdeu a guerra. Entende? A guerra você venceu, mas alguma batalha você perdeu. Faz parte, nós perdemos. Né? Sempre vamos tirar uma lição, né, da situação. Então eu quero falar sobre isso, né? E o tema eu coloquei, quem és tu, Golias? E a continuação do tema, como se posicionar nas batalhas. Fala comigo, eu quero vencer todas as batalhas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quero falar sobre Davi, um dos grandes exemplos da Bíblia, né? Homem que venceu, que vence, né? Que venceu, que trouxe um legado enorme de vitórias para Israel e para sua família. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26.
um versículo em que Davi fala aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? E aí ele continua: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pergunta para o irmão do seu lado: você sabe o que o pastor está falando? Da onde que saiu esse trem? Da onde que saiu esse versículo, essa história? Então deixa eu contar para você. Davi, filho de Jessé, um homem rico, um homem próspero naquela região, em Belém, em Judá, da tribo de Judá, né, Jessé, Davi também fazia parte. Ele recebe uma ordem do pai dele: vai lá, leva o queijo, leva o pão, leva o suprimento para os seus irmãos, porque Israel está em guerra. Fala comigo: guerra. Então não fala nada quem não quer falar nada, mas vamos falar de novo, quem quer? Guerra. Isso. Olha para o irmão do seu lado e fala: você está em constante guerra. Então Davi, ele segue a instrução do pai dele, amém? Ele pega o borná, né? Na época era borná, né, Marlene? Borná da sabedoria. Ele pega a bolsa com o suprimento e ele vai caminhando. E quando ele chega, né, em Jerusalém, ou naquele local da batalha, porque ele sabia que o povo de Israel estava em batalha com os filisteus, ele vê um exército com medo, um exército retraído, né? E qual que é a função do exército? Quem sabe me dizer aí? O exército se levanta para guerrear, para proteger, amém? Esse é o papel do exército. Mas Saul, que era o rei naquela época, Davi não era rei ainda, tinha sido ungido, mas ainda não começou a exercer, não era o tempo, né? Saul e os soldados, né, estavam com medo, inclusive os irmãos de Davi estavam com muito medo. E alguns irmãos de Davi se levantam com raiva de Davi. Por que ele quer saber do gigante? Qual é a dele? Por que ele está se metendo naquilo que ele não foi chamado? Depois eu vou explicar, né, qual foi o chamado de Davi, como que ele cresceu, como que ele se tornou um homem de guerra, um homem de fé e o verdadeiro adorador, né? Os irmãos brigam, mas todo Israel, todos os soldados estavam com muito medo dos filisteus, tudo porque tinham alguns gigantes. Tinha Golias, mas tinha os irmãos também. Eram gigantes também lá atrás. Mas Golias se levantou. Golias estava humilhando o povo, né? Os soldados, eles estavam com medo. Não tinham perdido a batalha porque ainda não tinha acontecido naquele local aquela batalha. Mas o medo tomava conta do povo de Israel. E Davi, né, ele tinha um histórico sobrenatural. Para Davi chegar naquele momento e questionar quem é esse incircunciso, quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo, Davi, ele sabia o que ele estava falando. Amém? Ele sabia o que ele estava falando porque ele viveu batalhas e venceu batalhas. Quantos entendem? Quantos têm batalhas aí para vencer? Olha para o irmão do seu lado: meu irmão, não corra das batalhas. Você pode até ter medo, mas não fuja das batalhas. Eu quero que você entenda essa noite que batalhas nós sempre teremos. Amém? Sim ou não? Quantos querem batalhas para vencer? Faz parte da vida. Esse mundo jaz no maligno. Para conquistar, tudo precisa, né, de um esforço. Amém? Então eu não vou fugir, não vou retroceder. Eu vou continuar. Davi, ele tinha um lastro, né? No versículo 34, Davi, ele procura Saul e ele expressa a vontade, o desejo de lutar, de vencer, de destruir. Saul olha para Davi daquele tamanho, né? Saul fala: você não vai dar conta, o que você quer? Os irmãos dele também olham para ele e falam, né, você não vai conseguir, né? Para começar,
né? A armadura de Saul já era enorme para Davi, não servia em Davi. Então Davi já não poderia usar uma armadura, a única que tinha sobrando lá era do rei. Davi não tinha armadura, e Davi ele pega e fala no capítulo 1 Samuel 17:34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. Davi, ele se vê, ele vê a necessidade de abrir o passado dele e as vitórias dele. Espera aí, Saul, você é o rei, você é o abençoado, eu te respeito, te venero, você é o meu rei, você que comanda a minha vida, mas eu não acho correto vocês estarem com medo de um incircunciso. Eu quero mostrar para você que eu já venci muitas batalhas, que eu já conquistei muitas batalhas. Aí ele começa a contar, e aí nós começamos a entender o porquê que Davi era um homem corajoso. Ele fala que sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro de rebanho, ele saía após ele e enfrentava e matava. Depois eu quero detalhar mais isso. Então, não é uma história que contaram. Davi fez isso, por isso ele teve coragem. Davi, ele abriu a boca e declarou, espera aí, eu já venci muitas batalhas, eu já estive no vale da sombra da morte, eu já salvei as ovelhas do meu pai, eu já cuidei das coisas do meu pai. Se eu fiz isso, eu venci. Quem é esse incircunciso? Ele era corajoso, amém? Ele aprendeu a ser corajoso. E por que eu estou falando de Davi? Porque nós passamos por algumas lutas na vida e a maioria das vezes nós retrocedemos com medo. Meu pai, eu estou com medo, a gasolina aumentou, o gás aumentou, outra coisa aumentou, eu não estou conseguindo trabalho, fui mandado embora. O medo da vida, o medo das coisas, e nós retrocedemos e esquecemos que nós temos um Deus poderoso, capaz de nos guardar, amém? Quantos tem um Deus poderoso aí? Do seu lado, na sua frente, atrás, protegendo você. Davi, ele mostra, que ele tinha lastro no que ele iria fazer, ele tinha lastro, ele teve exemplos de vitória, ele ficou com medo. Lógico, quem não ficaria com medo de um leão? Quem não ficaria com medo de um urso? Mas mesmo com medo, ele sabia que ele precisava enfrentar aquela situação. A nossa luta hoje não é contra carne ou sangue. Você não vai sair matando o outro, chutando, brigando aí na rua. A nossa luta hoje é contra principados, potestades. Eu vou ler esse versículo para você daqui a pouco. A nossa luta hoje é espiritual. E nós temos perdido muitas batalhas no casamento, porque nós olhamos muito na parte da carne, da fraqueza um do outro, e não no que Deus pode fazer para mudar a vida do cônjuge ou a nossa vida. Nós perdemos muita batalha no nosso trabalho, no nosso emprego, porque nós não conseguimos sentir ou ver, visualizar o mundo espiritual, para ver essa situação é espiritual, preciso vencer, preciso orar. Nós perdemos muita batalha na escola, na faculdade, no relacionamento com pessoas. Pensa aí no que você quiser, no que você tem perdido. Que batalhas você tem perdido porque você não consegue ver o mundo espiritual? A maioria das derrotas nossa é porque nós não conseguimos visualizar. Existe um mundo espiritual por trás agindo. Você tem poder, você tem autoridade, você tem o sangue do Cordeiro, você tem a armadura de Deus, você tem um monte de coisa, anjos que te protegem, mas o ser humano no momento da complicação esquece de tudo isso. Agora, quem tem Jesus já não pode ter esse momento de esquecer das coisas. Não, eu tenho Jesus. O momento está difícil, eu tenho certeza que a Giza vai levantar e orar, sai em nome de Jesus. O momento está complicado, eu tenho certeza, que a Lúcia vai se levantar, e você não vai tocar na minha filha, nos meus filhos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Luciano vai levantar e vai guerrear. Por quê? Nós já aprendemos que nós temos um Deus que está conosco
todos os dias. Jesus prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Né? E outra, deixo-vos o Consolador, aquele que nos fortalece, aquele que nos guarda, aquele que nos dá força. Quantos entendem? Amém? Então olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, não perca batalha nenhuma. Né? Eu ia ser forte aqui, eu não posso, mas a vontade é de falar assim, você não tem o direito de perder, de se acovardar. Né? Mas eu não vou falar isso, tá bom, gente? Você ficar bravo comigo, chateado comigo. Nós não podemos perder por causa de medo. Nós não podemos perder uma batalha por causa de sexo. Não podemos perder uma batalha por causa de desejos. Não podemos perder uma batalha porque nós estamos com medo de dar mais um passo no nosso trabalho, mais um passo no nosso relacionamento. Nós temos que orar, nós temos que buscar a direção de Deus para a nossa vida. Você vai conquistar. Deus não fez você para ficar parado. Olha para o irmão do seu lado, fala para ele, Deus não fez você para ficar parado. Não, eu estou parado. Meu casamento está ruim e eu estou parado. Só vejo coisa ruim no meu cônjuge. Não, Deus fez você para se movimentar. Espírito Santo mostra o que eu preciso mudar. Espírito Santo mostra o que o meu cônjuge precisa mudar para ele. Eu vou mudar, ele vai mudar. Né? Estou solteiro, Espírito Santo, me ajuda aí, dá uma forcinha. Né? Quem é solteiro sabe o que eu estou falando. Né? Espírito Santo, me dá uma forcinha. Né? Eu quero casar. Né? Eu quero conquistar, constituir família. Espírito Santo, me ajuda. Né? Que apareça um menino, um homem ou uma mulher de Deus aí, imagem e semelhança de Deus, bonito, lindão, lindona, para mim, mas tem que ser de Deus. Tem gente que perde batalha no casamento porque não espera o tempo certo. Né? Porque eu estou na seca, vai lá e escolhe o menino do mundo. Eu estou na seca, vai lá e escolhe a menina do mundo. Depois não sabe por quê. Né? Tem maldição, tem um monte de coisa ruim. Escolhe quem é de Deus. Já escolhendo quem é de Deus já é difícil. É ou não é, gente? Por quê? Porque somos carne. E porque somos carne, podemos falhar. Agora imagina, né, escolher. Tinha uma palavra aqui, ó. Eu esqueci essa palavra. Vocês devem saber aí. É diferente, né? Pessoa, o nível espiritual diferente, vai. Eu preciso saber. Jugo desigual. Jugo desigual. Né? Você imagina, então, no seu trabalho, teu patrão forçando você a mentir, forçando você a enganar o cliente. Não, você precisa saber que as batalhas que você entra é para ganhar, mas você precisa fazer a tua parte, confiar em Deus e fazer o que é certo. Quantos entendem o que eu estou falando? Davi, ele dá exemplos para Saul. Eu venci o leão, porque meu pai me deu a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Olha que interessante, cuidar e proteger, você vai ter que dar a sua vida. No seu trabalho, você tem que dar o seu melhor, se você quer algo melhor para você. Olha que interessante. Né? Jesus, ele fala do mercenário cuidando das ovelhas. Já que Davi era um pastor de ovelhas, eu vou falar de Jesus aqui, no exemplo do bom pastor. Né? O mercenário, quando tem um momento difícil, ele foge. Ele não está nem aí com as ovelhas. Você não pode ser um mercenário. Amém? Você entende o que eu estou falando? Aquilo que é responsabilidade sua, você não pode fugir por causa de uma batalha. Enfrenta as batalhas. Entenda que você tem uma responsabilidade. Tudo que Deus colocou. Né? A Marlene é uma grande mãe, uma grande mulher de Deus. Agora imagina se a Marlene pega as filhas e fala assim, ó, deixa a vida levar elas, do jeito que elas quiserem. Vai perder toda a casa. Agora eu conheço a Marlene, tá, gente? 8 anos de conhecimento, né, Marlene? Ela luta pelas filhas. Ela briga. Né? E quando precisa de ajuda, pastor, me ajuda em oração. Eu estou ajudando. A Giz a mesma coisa. As mães aqui, os pais, a mesma coisa. Por quê? Nós precisamos administrar bem. Precisamos vencer. Tudo que Deus colocar nas nossas mãos, tudo que Deus confiar na gente, nós precisamos dar o nosso melhor. E no nosso casamento, tá? Tem tanto casamento sendo destruído aí por falta de maturidade, infantilidade. Né? Fala para o irmão do seu lado aí, meu irmão, você não casou ainda? Mas se casou, cuida do seu casamento.
Não seja menino, menina, mas seja homem e mulher. Né? Você tem que cuidar do seu casamento. E você que é solteiro, que vai casar, já vai amadurecendo aí, porque é coisa séria, não é brinquedo. Trabalho não é brinquedo, igreja não é brinquedo, o mundo espiritual não é brinquedo. Amém? Vai ter guerra, vai ter momento que você vai pensar em desistir. Mas aí está o segredo, você não pode andar sozinho. Amém? Fala para o irmão do seu lado, não ande sozinho. Você entende? Quantos entendem o que eu estou falando? As guerras são necessárias, porque nós estamos nesse mundo. Sempre vai ter guerra. Né? Sempre vai ter batalhas. E até uma batalha que você perder. Ah, perdi porque eu estou fraco. Aprenda com essa batalha. Porque você vai usar muito dessas estratégias que você deixou de fazer. Você aprendeu perdendo, mas a próxima batalha você vai ganhar. Você vai usar as experiências. Eu já estou entrando onde não era para entrar. Já eu vou entrar. Né? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Ter o coração de adorador, ótimo, excelente. Agora, ser responsável com tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, melhor ainda. E melhor ainda quando você entender que existe um mundo espiritual agindo, que não para. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para quê, igreja? Ele veio para quê? Pois é, ele vai continuar fazendo isso. Para o resto da vida dele, se é que tem vida, né? Espírito. Mas ele vai, o final dele é o lago de fogo e enxofre. Enquanto ele não for condenado, subjugado e destruído, o papel dele é esse. Então nós temos que ficar atentos. Davi, ele venceu as batalhas, né? Ele venceu o Golias, o gigante, porque as batalhas lá atrás ele não fugiu, ele não retrocedeu. Ele não foi um menino. Ele era um menino cuidando das ovelhas. E olha que interessante, Davi tinha tudo para dar errado. Os irmãos dele eram o quê? Guerreiros, soldados. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Um simples pastor de ovelha. Mas um simples pastor de ovelha, uma profissão simples que trouxe muitos ensinamentos na vida de Davi. Um simples pastor de ovelhas se tornou o rei de Israel. Agora os bambambam, os irmãos, os bonitão, quando Samuel vai lá procurar um ungido, Jessé mostra todos os bonitão, os filhos mais velhos, os outros, vai ser esse. Samuel vira para Jessé e fala, nenhum deles, está faltando um. Né? Jessé vai lá e chama Davi, pequenininho, sei lá se estava sujo ou limpo, porque estava cuidando de ovelhas, né? E Samuel fala, é esse aqui, ó, e unge o pastor de ovelhas. Então não importa a sua posição, não importa onde você está, não importa o teu trabalho, o lugar espiritual, o nível espiritual que você está, o que importa é a tua maturidade, o teu crescimento, o teu desejo de crescer. Melhor ainda, né, o que importa é a confiança que você tem no Deus da sua vida. Aonde você vai, Deus está com você. Todas as decisões da sua vida, Deus está com você. Por onde você passa, por onde você caminha, por onde você está, aonde você está, Deus está com você. Nas tuas decisões, nos teus projetos. Davi era assim. Toda batalha que ele ia, Deus estava com ele. Né? Quando ele se tornou rei, em todas as batalhas ele levava a arca. Deus estava com ele. Né? O povo de Israel perdeu algumas batalhas por não ter levado a presença de Deus. Né? Olha que interessante, a presença de Deus é tudo em nós. Né? Então a experiência de Davi levou ele a se tornar rei. Então eu quero mostrar para vocês aqui 4, tem mais, mas eu coloquei 4 estratégias de um guerreiro. Né? A primeira estratégia de um guerreiro, se você quiser marcar aí. Número 1, ficar atento no que acontece ao redor, ao seu redor. Fala para o irmão do seu lado, fica atento, meu irmão. Vou ler de novo, ficar atento no que acontece ao seu redor. Saber diferenciar o tipo do inimigo
para usar a arma certa. Né? Você tem que ficar ligado, ou você é um desligado total. Né? Ainda não entendeu que existe o mundo espiritual e que você precisa orar, você precisa clamar. O crente, ele não é dessa terra, ele é espiritual. O crente precisa saber que as vitórias dependem da oração, da busca, da fé. Amém? Você precisa ficar atento no que acontece ao seu redor. Muitas vezes tem demônios rodeando você, pessoas pombagírias seduzindo você, e você não está nem aí. Cai, porque o teu desejo está muito forte da carne. Você não tem orado, não tem buscado, você está perdendo, né, a sensibilidade. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você recebeu de graça isso. O Espírito Santo já te deu de graça. Amém? Seja sensível. Fique atento no que acontece ao seu redor. Você já consegue diferenciar que tipo de inimigo você está enfrentando? Sim ou não? Ora, busca, Espírito Santo me ajuda. Procura o teu líder. Sabe como nós crescemos e aprendemos as coisas? Não é conversando com anjos. Amém? Os anjos podem até conversar, né? Conversou com Abraão, né? Conversou com Jacó. Você precisa conversar com o teu líder. Conversa com os teus pastores, com a tua pastora. Conversa com alguém que tenha maturidade, alguém que tenha vivência, quem já passou pelo que você está passando. Vai te ensinar muito, até com as perdas. Eu perdi essa batalha. Opa, então eu não posso fazer isso. Eu vou fazer da forma correta. É assim que se cresce, amém? Maturidade espiritual. Então, o que eu falei? Você precisa ficar atento no que acontece ao seu redor. Sensibilidade. Saber diferenciar o tipo de inimigo para usar a arma certa. Outro ponto. Esperar, para quem está anotando, esperar o tempo exato de atacar ou contra-atacar. E o exemplo, Davi, ele explicando, olha lá o que ele falava, coloca aí, versículo 35, 34. Esse servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro, 35, minha filha, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Na minha versão, a versão dela está no NAA, a minha acho que está na ARC. Ele fala assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, é a mesma coisa, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava a boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria. Olha que interessante, Davi, ele não ia para cima do leão, no momento que ele viu o leão. Ele que falou ali, no momento que vinha o urso, Davi, ele não ia para cima do urso, porque ele era uma pessoa só, cuidando de várias ovelhas, 100, 200 ovelhas, 50, 10, não importa a quantidade. Mas quando o leão ou o urso pegava as ovelhas, era o momento que Davi ia para cima deles. O momento onde o inimigo estava desatento, porque estava focado na presa. Davi, o bom pastor também, ele ia para cima. Pegava a peixeira dele, não sei se era peixeira, se era faca, o que ele fazia, mas ele matava o leão e o urso. Então existe um momento certo de você enfrentar seu inimigo. Não é Deus dará, eu vou sair de peito aberto para cima do inimigo sem nada. Sai sem orar, sai sem vestir a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a palavra do Espírito, as sandálias do Evangelho, sem a armadura, sai limpo, de peito aberto, vai sofrer, vai morrer. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, não saia de qualquer jeito. Vai orar primeiro. Peça a ajuda do Senhor. Fala para ele assim, e fala com o seu líder. Amém? Nós estamos em um momento que essa geração parece que não precisa de ajuda.
Aqui na igreja, não. Todo mundo precisa de ajuda. Né? Eu vou para uma batalha, eu já mando o zap para o meu bispo. Né? Bispão, ó, peguei tal serviço. Bispão, eu vou para tal lugar. Bispo, estamos conseguindo, vamos comprar o ar-condicionado. Está liberado, o senhor apoia, o senhor ora por mim, o senhor me cobre. Eu faço desse jeito. Toda decisão, né? Outra coisa, né? Eu sou casado, toda decisão que eu vou tomar, minha esposa está sabendo. O que você acha? Estamos juntos? Ela sentiu paz, porque mulher é o alerta, né, do casamento. Ela sentiu paz, vamos para cima. Vai, Flávio. Vai na tua fé, vai dar certo. E dá certo. Entende o que eu estou falando? Existe o tempo certo, existe o momento certo para você lutar as suas batalhas. Não é de qualquer jeito. Procura ajuda. Quem vai sozinho, morre sozinho. Perde as batalhas, volta ferido, volta machucado. Amém? Então, existe o tempo certo. Fala comigo. Esperar o tempo exato de atacar ou contra-atacar. Amém? Vocês entenderam, gente? Não vai para a batalha sozinho. Né? Eu já ouvi histórias de muito doido, que saía e ia lá no centro. Você sabe o que eu estou falando. Mas levava um couro. Outro saía, não, eu vou lá, eu sou super, né, homem de Deus. Vai lá e colocava a mão no demônio, só ele e o demônio, a pessoa sozinho dentro da casa, e ele apanhava. Mas apanhava. Sabe por quê? Anda sozinho. A Bíblia já fala que tem que andar de 2 em 2. Ah, mas o diabo veio e me enfrentou no meu trabalho. Levanta a mão, ora e expulsa. Os anjos estão com você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você caçar encrenca. Não caça encrenca. Não vai atrás de coisa que você não tem capacidade ainda. Peça capacidade. Se capacite. Busque capacidade. Quando você estiver bom, vai para cima. Mas não vai sem a ajuda, não vai sem o Senhor. Davi, ele venceu Golias porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Olha que poderoso. Amém? Então, o que eu falei? Primeira estratégia, fica atento, né? Fica ligado no que está acontecendo. Segundo, espera o tempo certo para atacar o seu inimigo. Terceiro, usar a experiência ou estratégias das guerras passadas. Davi só venceu Golias porque ele teve experiência com o leão. Ele sabia como vencer o leão. Ele soube como vencer o urso. Deu lastro. Ele aprendeu, ele cresceu. Quem é esse incircunciso para mexer, para tocar, né, no exército de Deus vivo? E quando ele foi para cima do incircunciso, que zombou dele, acabou com ele, humilhou ele. Quem é esse menino com um pedaço de madeira e com 5 pedrinhas para vir para cima de mim? Não tem um soldado de verdade aí? Davi não estava nem aí. Amém? Fala para o irmão do seu lado, seus inimigos já estão debaixo dos seus pés, meu irmão. Não tenha medo dele. Ele pode até zombar de você. É porque ele está com medo. Ele sabe que a queda dele vai ser grande. Né? Davi pegou a pedrinha, né? Ele acertou bem aonde podia acertar. O único buraco que tinha no capacete, na proteção ali do gigante. Vocês sabem, né, a história de Davi, né, e Golias, né? Pelo amor de Deus, se não leia Samuel, 1 Samuel, que vocês vão ver que história linda. Amém? Então não vá para as batalhas sem... Não era isso não, né, que eu estava falando. Usa as experiências ou estratégias das guerras passadas. Tudo que você aprendeu serve de força, de arma para você vencer a próxima batalha. Né? Quem já viu aqueles jogos, né, eu sou da época do Play 1, Play 2, para passar por fase, né, para vencer a próxima fase. Se você não passou na primeira, né, se você não lutou na primeira, não aprendeu estratégia, você não consegue vencer a segunda fase. É mais ou menos assim, né, gente? Faz tempo que eu não jogo isso. Né? Você precisa aprender com as experiências, negativa ou positiva. Eu perdi uma batalha. O que você aprendeu com essa batalha? Né? Se você está perdendo sempre a mesma batalha,
está faltando alguma coisa, a confiança no Senhor, a estratégia, a sabedoria. Busca, descubra onde você está errando. Amém? Para não perder mais essas batalhas. E o quarto ponto, não ir, que eu acabei falando, né? Não ir para as batalhas sem a proteção do Senhor. 1 Samuel 17:37, Davi fala, o Senhor me livrou. Né? Davi não entrava em guerra sem o Senhor. Olha lá, ó. O Senhor me livrou da mão do leão. Quem que livrou Davi? O Senhor. O Senhor me livrou da mão do urso. Quem livrou? Ele me livrará da mão desse filisteu. Olha que lindo. Olha que poderoso. Davi, ele sabia que sem o Senhor a batalha era incerta. Amém? Se você tem tomado decisões na sua vida sem consultar o Senhor, né, é quase certeza que vai dar errado. Misericórdia, não estou lançando palavra negativa na sua vida, não. Mas eu estou mostrando para você que sem o Senhor, nós corremos um sério risco de perder todas as batalhas. E o pior, perder a guerra. Né? A guerra é o final de tudo. Fala para o irmão do seu lado, você vai chegar no final. Vencedor, em nome de Jesus. Paulo, ele nos ensina sobre o mundo espiritual. Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, Paulo ele fala, porque a nossa luta não é... Vamos aí, Efésios 6, 12. Para quem não trouxe Bíblia, temos aqui para você. Efésios 6, 12 fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo, ele traz uma revelação para nós aqui. Ó. Não adianta você ficar brigando com a tua irmã, com o teu irmão, com o teu cônjuge. Não adianta, você não vai conseguir mudar a vida de ninguém. Não adianta você ir lá e matar um cara que não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua... Aliás, vai mudar para coisa ruim. Né? A nossa luta é além e nós temos o poder de vencer. Diferente de quem está no mundo, sem Deus e sem Jesus. Né? Nós podemos vencer em nome de Jesus. Né? A nossa luta é contra principado, potestade, dominadores desse mundo mal, contra forças espirituais que têm marcado o nosso Brasil, forças espirituais, cultura maligna que tem sido lançado nas escolas, nas faculdades, aonde você vai no teu trabalho, você sendo obrigado a aceitar algumas coisas que você sabe que é errado, que não é o certo. Né? Quer fazer o que é errado, problema de quem quer fazer, mas quer impor para nós algumas coisas erradas. Você não vai lá e chegar matando todo mundo, você tem que orar. Esse ambiente é de Deus, esse lugar é de Deus. Pai, em nome de Jesus, traz um limpo aqui. Né? Espírito Santo, convence o homem do pecado. A melhor ação de um crente, né, é pedir para o Espírito Santo convencer o pecador do seu pecado. Né? Essa é a nossa batalha. É a nossa luta, nós não podemos aceitar. Existe uma força espiritual aí nas regiões celestiais, agindo por trás das pessoas que você acha que são os seus inimigos. E aí no versículo 13, Paulo fala, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Uma coisa que quase ninguém presta atenção. Paulo deixou bem claro, peguem toda a armadura. Tem gente que só quer ir para a batalha com o escudo da fé. O diabo vai lá, lançando o dardo, você só rebate. É uma arma de proteção. Né? Ela vai te proteger até um certo tempo que você tem fé. Mas se você não atacar o seu inimigo, você não vai conseguir vencer. Né? Você não está com a armadura completa, você precisa usar as armas de defesa e as armas de ataque. E não adianta você ir para a batalha sem o capacete da salvação, porque não adianta, assim como o gigante caiu pelo buraco da fenda, né, o diabo vai derrubar você, porque você não tem o capacete da salvação. Outra coisa, tá bom, você está de capacete, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, você está com o escudo da fé, mas você não está com as sandálias do Evangelho. Tudo que Deus faz para você, Ele tinha que fazer mesmo, é obrigação dele.
você não agradece, não glorifica, não exalta. As sandálias do Evangelho é isso, Deus fez, Deus me salvou, Deus me libertou. Olha aqui, a minha vida está diferente. Você está andando, né, como um verdadeiro cristão, sendo um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você não usa a sandália do Evangelho, tem alguma brecha na tua armadura, você vai cair. Porque a sandália protege o teu pé. Quantos entendem? Fala para o irmão do seu lado, você já andou muito descalço? Tanto de bolha que você já pegou? Né? Eu não sei hoje, mas eu sou da época que a gente pegava bicho de pé. Sérgio, você já pegou bicho de pé? Eu acho que criança na nossa época, né? Não sei se a geração de hoje pega bicho de pé. Né? O Avelino acho que fez parte da geração que pegou bicho de pé ainda, né? Você não pegou bicho de pé? Gente, era só andar descalço na terra. Né? O Vitor pegou, né? Bastante. E para matar esse trem? Um trem pequenininho, mas Jesus amado. Nem lembro como é que mata, era gelo. Tem que tirar. Eu sei que o Berne, né? Eu nunca peguei esse trem não, que nojo. Né? Mas tinha gente que eu via com Berne, né? Você tinha que colocar uma criolina para chamar ele para fora, aí você puxava, parecia aquele macarrão. Para quem gosta de macarronada, aí, misericórdia. Né? O pé descalço. Né? Quantas vezes você já não pisou no prego e furou o pé? Só eu? Com um sapato. Furava e era feio. Né? Jesus amado. Você precisa proteger. Quantos entendem o que eu estou falando? A armadura de Deus precisa estar completa em você. Está faltando algum acessório da armadura. Está faltando fé. Você não consegue vencer porque você não acredita. Você não consegue dizimar e ofertar porque você não acredita que Deus vai prosperar. Seu escudo da fé está pequenininho. Som. Ele precisa estar enorme, grande. Eu tenho fé. Eu vou servir, eu vou orar, eu vou crer, eu vou para cima, eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Usa o teu escudo da fé, usa a espada do Espírito. Deus fala que eu sou mais do que vencedor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, pois contigo saltarei muralhas. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Isso não é versículo não, tá? Mas você sabe da palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Se fortaleça. E olha um segredo da guerra espiritual. Né? Davi ele venceu porque ele orava, ele adorava. Efésios 6,18 fala assim: orem. 6,18, minha filha. Orem em todo. Lê aí, igreja, vai. 3, 4. Calma aí, oxe. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Olha o segredo da vitória. Quantos creem, acreditam que Davi orava muito? Pô, ele estava cuidando das ovelhas. Tinha alguns momentos que não tinha quase nada para fazer. Né? Ele virava para as ovelhas assim: calma, agora é minha hora de orar, né? Não é só, agora é minha hora de orar. Agora é hora de batizar, né, Luciano? Foi bom o batismo, hein? 2 pessoas, mas foi um fogo puro lá, né, Giza? Que bênção, né? Era? Bênção, hein? Glória a Deus. Quantos entenderam? Eu tinha mais aí 50 versículos para ler para você, mas eu acho que não preciso, não. Eu vou ler mais um versículo, vai. Vocês me suportam aí? Romanos 8:35. Olha que lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Olha o versículo 36, é forte, hein? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Aqui é mundo espiritual, tá? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E olha o versículo 37. Né? Escrito por um homem que teve muitas batalhas, venceu muitas batalhas, né? E morreu pelo Evangelho.
Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E no versículo 38, está melhorando mais ainda. Porque estou bem certo de que nem a morte, fala comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Tem gente desistindo já, vai. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus quer inundar você a cada dia. Amém? Não vá para as batalhas sozinho. Tá? Precisa de ajuda? Pastor, me ajuda. Precisa de ajuda? Líder, me ajuda. Né? É coisa que mulher só pode falar para a mulher, procura tua líder, procura tua pastora. Não tem problema. Mas não saia sem a proteção. Não saia sem entender que existe um mundo espiritual vivo. Amém? Que pode te dar a vitória, ou você pode perder se você não usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Seja um vencedor. Eu vou cantar a música da Aline. Quem canta comigo? Alguém viu aí o meu genro? O cara que casou com a minha filha. É isso, né? Meu genro. Vamos ficar de pé? Aleluia. Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, como que está a sua armadura? Tem remendo aí? Vocês não falaram, né? Olha de novo, fala para ele, como é que está a sua armadura? Eu vi o Serjão com a espada do Espírito, né? Tem gente que usa a espada do Espírito online, a Bíblia online. Amém. O escudo da fé, pelo menos, é espiritual, sim ou não? Tem que usar o escudo da fé. Vamos cantar junto? Eu já esqueci. Então canta. O fogo não me queima. Oh, glória. Das águas não vou afundar. Vem aqui na frente, minha filha. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em o vento não me queima. É o fogo? Amém. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Não vou afundar. Não estou sozinho. Errei de novo? Eu estou guardado. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque acertei. Temer porque se eu estou, cante com muita fé, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome, levante as suas mãos, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti.
haja o que houver, haja o que houver. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo por viver, mais vivo do que creio. Irás mover de novo. Coloca a terceira parte. Eu creio em ti. Cante, igreja, a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu A tempestade, a tempestade o tempo pode não vão roubar a minha fé. vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu não vivo Vivo do que vejo, vivo do que creio. Abraça o irmão do seu lado. Vamos orar juntos. Eu creio em ti. Ora pelo escudo da fé na vida do seu irmão. Ele vai orar por você. Ora pelas sandálias do Evangelho. Ora pelo escudo da fé, pela espada do Espírito na vida dele. Ora pela couraça da justiça, o cinturão da verdade. Que a sua armadura, que a armadura do seu irmão venha ser uma armadura fortificada, fortalecida por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Que a força, o poder, a unção esteja sobre a tua vida, a sensibilidade para você ver o mundo espiritual, discernimento de espírito. E quando você ouvir a voz do Senhor, apenas obedeça, porque a vitória é certa. Ora para que você não venha cair em ciladas. Ore para que você vença. Vença, não desista. Pode vir o vento forte, pode vir um momento difícil. Você não vai desistir. Você não vai desistir do teu trabalho, do teu casamento. Você não vai desistir da tua vida com Deus. Você não vai desistir dos teus filhos. Você não vai desistir dos teus pais. Você não vai desistir, mas você vai buscar o caminho certo no Senhor. A vitória do Senhor sobre o teu povo, vem a bênção. Apenas coloque o Senhor no centro da tua vida. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele vai à frente. Ele vai à frente. Ele vence as nossas batalhas. Ore para que o Senhor te fortaleça, te dê força, sabedoria e fé para crer no impossível. Deus está com você. Em nome de Jesus. Acendam as luzes. Olha aqui para mim. Não entre em batalha que não é sua. Tá bom? A armadura de Saul não serve. Não serviu para Davi. Amém? Gideão tinha mais de não sei quantos mil soldados. Ele não levou qualquer um para a batalha. Ele foi lá e fez um limpa. Deus fez um limpa. Só 300 serviu para a batalha. Então não é todo mundo que tem que saber da tua vida. Não é todo mundo que tem que saber da tua história, das tuas frustrações. Você tem um líder. Você tem um pastor. Você tem o Senhor. Você tem o Espírito Santo. Não entregue para o inimigo as suas fraquezas. Quantos entendem o que eu estou falando? Ande na proteção do Senhor. Faz assim com as suas mãos. Que a paz do Senhor acompanhe você na tua casa. Que o poder do Espírito Santo te fortaleça, te renove, te dê graça. Que os anjos guardem vocês.
seus projetos deem certo em nome de Jesus. Busquem a sabedoria que vem do alto e que o poder do Altíssimo continue envolvendo vocês. O Espírito Santo envolvendo, guardando, fortalecendo e trazendo a direção. Não vá para nenhuma batalha sem o Senhor. Deus é contigo.